Segundo Reis, capítulo 5. Eu quero ler apenas o primeiro verso. É um prazer voltar a pregar em 2 domingos que nós tivemos mensagens maravilhosas com a pastora, depois o Nicolas, e hoje eu queria pregar essa mensagem cujo título é Os Dons e as Doenças. Os dons e as doenças. Segundo Reis 5, verso 1. Ora, Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito respeito. Por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Era homem valente, porém leproso. Poderia ter dado o título assim: valente e leproso. Eu quero orar nesse momento e queria pedir que você dissesse: Deus, nessa manhã eu quero que o Senhor realmente entre no meu espírito. Entra no meu espírito, porque eu preciso ser curado pelo Senhor. Eu proclamo agora que os anjos do Senhor que estão neste lugar, eles agora saem para proteger a palavra. O espírito que tenta roubar está amarrado agora. Eu declaro: a palavra não volta vazia, ela faz o que lhe apraz. Eu abençoo o espírito da igreja. Eu proclamo cura, 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 cura. O Senhor cura a sua igreja nessa manhã. O Senhor cura o seu povo. Alguém diz comigo assim: eu recebo a cura do Senhor, em nome de Jesus. Amados, pode sentar diante do Senhor. Eu queria falar, em primeiro lugar, para começar, sobre um paradoxo muito comum. Sabe qual é? Pessoas talentosas e doentes ao mesmo tempo. Naamã era chefe do exército da Síria. Eu não sei se você notou quantas qualificações ele tinha. O texto diz que ele era chefe do exército da Síria, era um grande homem diante de seu Senhor. Não somente isso. É incrível o que está dizendo aqui, que por ele, o Senhor dera livramento aos sírios. Ei, Deus está envolvido nesses talentos. Deus está envolvido na capacidade desse general. Não é à toa que ele é um general. E o texto termina dizendo assim: ele era um homem valente, porém leproso. Eu quero compartilhar da maneira mais rápida que eu puder nessa manhã, que os dons e as doenças geralmente caminham juntos, frequentemente caminham juntos, especialmente na igreja. O que é o dom? O dom é a habilidade que você tem, e o dom às vezes é a experiência, é o talento, é a capacidade, é a inteligência, é a unção com o qual nós fomos ungidos. Deixa eu dizer para você que pelo dom você trabalha, pelo dom você faz, pelo dom você produz, você executa a obra de Deus. Pelo seu dom Deus revela a unção que está em você. Deixa eu dizer algo para você: todas as pessoas amam o dom, todos admiram o dom, todos querem fazer, porque nós fomos chamados para fazer, para construir. Deus deu mãos aos homens para eles fazerem, por isso Deus dá dons aos homens para eles produzirem, tá? Nós fomos criados para produzir. Deus gosta de ver as obras dos homens. Deus mesmo, Jesus disse em João 15: se vocês derem fruto para o meu Pai ser glorificado, e que vocês deem mais fruto. E é o dom, é o exercício do dom. Você não produz fruto se não exercer o dom. O dom é muito importante. O problema é que nós nos empolgamos com o dom, tá? Nós sempre queremos fluir no dom. E uma das coisas a respeito do dom que eu quero frisar, eu sei que você vai aprender muitas coisas nessa mensagem, mas uma das coisas que eu sei que você vai aprender, e eu quero que você lembre aqui: o dom nunca é tomado de volta. Quando Deus dá um dom para uma pessoa, Ele não toma o dom de volta. Esse texto está em Romanos 11, 29. Romanos 11, 29 diz assim: os dons e a vocação de Deus são irretratáveis. A palavra irretratável é um termo jurídico. Ela quer dizer irrevogável,
ela quer dizer não pode ser desfeito. É uma palavra jurídica que não pode ser desfeito com um outro ato, uma outra declaração. Quando um juiz determina uma coisa e ela é irretratável, é porque a sentença não pode ser mudada, aquilo não pode ser modificado. Preste atenção que a palavra de Deus diz em Romanos 11, 29. Os dons e a vocação de Deus são irretratáveis. Um dos exemplos chocantes, mas que eu quero usar porque você vai compreender, é que não importa a condição da pessoa, quando Deus dá um dom para ela, o dom continua funcionando. Mais uma vez eu vou repetir, não importa a condição da pessoa. O pastor lá pode estar mentindo, ele pode estar tendo relações homossexuais, ele pode estar fazendo isso e isso por trás, durante anos e anos e anos, sem ninguém saber, mas o dom dele continua funcionando. Por que que o dom funciona quando a pessoa tem uma vida de pecado? Alguém já se perguntou isso? Alguém já ficou chocado em saber? Por que é que uma pessoa está em pecado e quando ela vai orar a revelação desce? E é a revelação verdadeira. Ninguém nunca se perguntou isso? Eu sei de um caso de um americano que quando ele estava crente, antes de se desviar, era um profeta daqueles que revela até a alma. Mas ele desviou. E um amigo dele contou esse testemunho, de que ele estava no bar, desviado, bebendo, bêbado, e revelando a vida dos bêbados junto com ele. Você pergunta assim, como é que pode? Você não tem que lembrar de Romanos 11, 29. Os dons e a vocação são irretratáveis. Um dos exemplos que eu quero usar é Satanás. Preste bem atenção. Tem um verso no livro de Judas, que é o versículo 9, que diz assim: quando o arcanjo Miguel estava discutindo com o diabo a respeito do corpo de Moisés, ele não ousou pronunciar juízo contra Satanás. Você sabe por quê? Porque antes, quando Satanás estava no céu, a hierarquia de autoridade de Lúcifer era maior do que do arcanjo Miguel. Presta atenção. Ele era o querubim ungido, principal. Ele não perdeu a hierarquia porque ele foi jogado de lá. Porque hoje ele é o diabo, não quer dizer que ele perdeu o dom que ele tinha, nem a vocação de Deus na vida dele. Alguém adora Deus por um minuto? Porque se Deus é assim, ele pode demorar a te dar uma coisa, mas no momento que ele te dá, ele não volta atrás. Os dons e a vocação de Deus são irretratáveis. Quando o arcanjo Miguel teve um encontro com o diabo e discutindo sobre o corpo de Moisés, ele respeitou a hierarquia. Tem crente que nem sonha o que eu estou falando. Tem crente que acha que o diabo é uma pessoa qualquer e ele pode falar o que ele quer. Ele não respeita nem a hierarquia que o inimigo continua tendo, porque Deus não tirou a hierarquia dele. Ele continua sendo um querubim. Porque os dons e a vocação de Deus são irretratáveis. Então o que você vai ver? Pessoas ungidas, poderosas, a unção é verdadeira, mesmo ela estando em pecado, mesmo ela estando fazendo coisas erradas, mesmo ela não seguindo o que ela devia seguir. E aqui está o grande perigo de quem tem o dom. Por quê? Porque você vê o dom funcionando, você pensa que você está bem, ou você pensa que Deus está fazendo vistas grossas sobre esse pecado e essa situação e essa situação. Deus não está fazendo vistas grossas, Ele apenas é Deus, um Deus que não volta atrás naquilo que Ele fez. Os dons e a doença é uma mensagem muito séria e muito importante que o Espírito Santo vem falar comigo. O que é a doença? No caso de Naamã, a doença é a lepra que ele tinha. É uma profanação, é uma fraqueza que todos nós temos, nenhuma pessoa que está aqui pode dizer que não tem. É uma impureza, é uma vergonha, é um problema de caráter. Deixa eu dizer para você que Jesus nunca se enganou a respeito da doença que está no homem. Eu quero ler um texto com você que me choca muito.
Não sei se você já meditou nesse texto, mas eu queria ler com você João 2, 24 e 25. Evangelho de João, o capítulo 2, o verso 24 e 25. Acho muito forte as palavras do apóstolo João na relação de Jesus com os homens, com o ser humano. Jesus reconhece as doenças no homem. Em João 2, 24, preste bem atenção. João 2, 24. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos, e não necessitava de que alguém lhe desse testemunho do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. Baseado nesse texto, eu posso fazer a seguinte declaração: Jesus amava os discípulos, mas não confiava neles. Jesus não é como nós, que vê o dom na pessoa e se empolga com ela. Jesus sabe que a doença anula o dom. Jesus sabe que toda pessoa que tem um dom tem uma doença também. E se o foco da pessoa é no dom, ela nunca é curada, ela é uma arma ambulante. Mas se o foco dela porque você, quando você tem um dom, você tem que fazer muito esforço para esconder ele, para morrer nele, para não tentar exibir. Mas tem gente que ama exibir o que sabe fazer. Não tentar exibir o dom. Essa pessoa morre no dom, morre no dom, morre no dom. Por que ela morre no dom? Porque ela quer a cura. Porque ela sabe que o dom pode matá-la. O dom pode levar ela para o inferno. E deixa eu te explicar, se você nunca entendeu Mateus 7, 21, eu quero te explicar Mateus 7, 21. E Mateus 7, 21 diz assim: muitos dirão naquele dia: Senhor, em teu nome expulsamos demônios, operamos milagres, fizemos maravilhas, em teu nome ressuscitamos os mortos. E aí no verso seguinte Jesus responde assim: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, não vos conheço. Espera aí, mas eles realmente ressuscitaram os mortos. Como é que Jesus chega para uma pessoa que fez milagres, expulsou os demônios? Como é que o demônio obedece uma pessoa por causa da unção que está nela, o dom que está nela, mas essa pessoa vai para o inferno? Muitas pessoas que expulsaram demônios vão morar com eles. Eu fico imaginando, porque eu já vi um vídeo no YouTube de uma experiência que uma pessoa teve, em que quando essa pessoa chegar no inferno, os demônios faziam uma reunião com ela e falavam: vem cá, lá na terra você fez a gente pagar, você humilhou a gente, você tinha autoridade sobre nós, mas aqui nós temos autoridade sobre você. Porque lá na terra se empolgava com o dom, vivia no pecado, não sabia o que era obedecer, não sabia o que era se humilhar, não sabia o que era morrer para o dom, para poder ser curado. Então, é por isso que muitas pessoas vão dizer: nós ressuscitamos, fizemos isso, e Jesus vai dizer: não, eu não vos conheço. Sou Jesus. Ele reconhece que os homens têm dons, mas que os homens também têm as doenças. Agora deixa eu dizer para você, o diabo reconhece a mesma coisa. Ele sabe que os homens têm dons, mas ele também sabe que os homens têm doenças. E a doença, presta atenção, a doença em nós é o ponto de apoio que o diabo tem em nós. Tá? Porque seria muito bom que o diabo não tivesse absolutamente nada em nós, mas ele tem. Teve um dia que eu preguei uma mensagem, não vou pregar hoje, eu não sei se essa mensagem, mas ela é muito chocante, porque só o título dela é assim: 10% em mim é do diabo. Alguém pensou assim: pastor, misericórdia, mas se eu falar um negócio desse, eu estou sendo generoso. Você acha que 90% em mim é só Deus? Você acha mesmo? Que o diabo não tem absolutamente nada em mim? 10% em mim é do diabo.
Porque você tem que tirar esses 10%, porque se é dele ele vai tocar, se é dele ele vai usar, se é dele ele vai se apoiar, se é dele ele vai, aquela raiva, aquela ira, aquela tentação sexual, aquele temperamento que não tem controle, aquilo tudo é do diabo e ele vai tocar naquilo que é dele, ele vai usar o que é dele, ele não quer saber o dom que você tem, a unção que você tem, ele quer saber que em você, junto com esse dom, tem uma doença que ele pode usar e anular o dom. Como é que o diabo anula a unção da igreja? Através da doença que está na igreja. Porque você acha que o Espírito Santo está preocupado em que a gente cure as doenças? Para que a gente não seja manipulado pelo inimigo? Deixa eu dizer uma coisa para você. A sua doença não diminui o seu dom. Quando Satanás olha para ele mesmo, ele encontra a mesma hierarquia que ele tinha no céu. Você já se perguntou? Eu acho que não. Você já se perguntou por que os demônios continuam obedecendo o diabo? Porque ele não perdeu a hierarquia que ele tinha sobre eles. Ele é o diabo, mas a hierarquia, a autoridade continua lá. Ele só não pode exercer no céu, mas agora ele exerce no lugar onde ele foi jogado. Porque que principados e potestades continuam debaixo da autoridade dele? Interessante, não tem rebelião lá não. Todos eles continuam lá. Às vezes a pastora está no demônio, nós estamos lidando com o espírito e ele diz, eu não posso sair. Por que você não pode sair? Porque se eu sair eu vou apanhar. Vai apanhar por quê? Porque tem uma autoridade sobre ele. Eles continuam debaixo da autoridade. Quando Satanás olha para ele, ele se vê o mesmo querubim. Porque os dons e a vocação de Deus são irretratáveis. O seu dom, ele não diminui a sua doença, mas o seu dom mascara a sua doença. Como o dom funciona com você doente, você não valoriza a sua cura. Preste atenção, porque o que eu estou falando aqui é algo que o Espírito Santo tem me mostrado. Pastores, pessoas, líderes de departamento na igreja, pessoas, eu sou diácono. Falta voar. Eu sei, irmão, que você é o diácono. Mas você está tão doente que você não pode ser diácono agora. Mas eu sou diácono, pastor. Eu sei, irmão. Mas você está tão doente que você não pode. Eu não quero saber de estar curado, pastor. Eu quero saber que eu sou um diácono, pastor. Eu estou usando isso como um exemplo qualquer. Porque às vezes é um músico. Às vezes é uma outra. Você está entendendo o que eu estou falando? Deixa eu falar para os irmãos o que o Espírito Santo me falou. Quando a gente valoriza o dom e não valoriza a nossa cura, nós nos tornamos adoradores do nosso dom. E assim nós nos tornamos idólatras. Porque nós adoramos o dom que está em nós, mas nós não nos curvamos à cura que Deus quer fazer em nós. Você sabe por que é difícil Deus curar um pastor? Sabe? Porque ele é o pastor. E o Senhor falou isso comigo. O Senhor falou isso para mim. Tá? O Senhor falou para mim assim: você sabe por quê que os pastores são muito difíceis de se humilhar? Eu falei, não, Senhor, eu estava dirigindo meu carro, eu estava indo buscar o Nicolas na escola. O Senhor falou para mim assim: quando eles não são ordenados, quando o pastor não é ordenado, ele tem meio uma insegurança. Eu não fui ordenado. Sabe como? Quando você não é ordenado, você não tem aquela segurança. Eu não posso nem abrir uma igreja, eu não fui ordenado. E ele está certo, porque tem que ter uma ordenação, uma autoridade sobre ele. Só que a mesma autoridade que ordena ele, para ele poder ter essa coragem, é a mesma que impede ele de se abaixar depois. Deus falou isso para mim. Você sabe por que é mais fácil um membro da igreja se humilhar do que um pastor? Porque a unção que está sobre ele, o dom que está sobre ele, a cobertura que está sobre ele, impede ele de se humilhar. E por que tantos pastores caem? Porque a ordenação não deixa ele se humilhar. O dom não deixa ele se humilhar. Deixa eu falar uma coisa para você. O dom é a vida e é a morte ao mesmo tempo.
Se eu fosse você, eu não me empolgaria com o que Deus mandou eu fazer, com o que Deus me inspirou para fazer, com o que Deus me ensinou a fazer, com aquilo que eu tenho experiência para fazer, com aquilo que eu tenho autoridade para fazer. Eu não me empolgaria com isso. Eu me humilharia e diria: me cura, me cura, me cura, me cura. Me cura, me cura, me cura. Tira as doenças que estão em mim, porque elas podem me destruir. Nesse momento eu quero entrar no texto. Eu quero ir para o versículo 2, porque agora eu vou tentar correr com o texto, né? Porque Naamã é esse homem, mais uma vez, só lendo o verso 1, o chefe do exército, um grande homem diante do seu senhor. O que eu estou falando? Do dom. De muito respeito. O que eu estou falando? Do dom. Por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Do que eu estou falando? Do dom. Era homem valente. Do que eu estou falando? Do dom. A última frase: porém, leproso. Interessante que tem várias frases sobre o dom e só uma sobre a doença. Se alguém te perguntar sobre você, você vai falar 50 sobre o dom e talvez nem vai falar, tocar na doença. As pessoas andam falando de suas doenças? Não. Por isso Deus não pode curá-las. Porém, o Deus que está neste lugar, o Deus que administra a sua igreja, o Espírito que está aqui nessa casa nessa manhã, no versículo 2, diz que os sírios, numa das suas investidas, haviam levado presa da terra de Israel uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E essa menina, escrava de Israel, escrava na terra dos sírios, ela disse assim: oxalá que o meu senhor, que esse Naamã, estivesse diante do profeta que está em Samaria ou em Samária, pois este o curaria da sua lepra. Choca yanasso etapará. Porque o Espírito Santo falou para mim assim, essa menina representa eu. O foco dela não está no dom do homem, o foco dela está na cura do homem. O foco dela está na cura do homem. A menina sabe que o homem é um grande general, ela trabalha na casa dele, ela sabe quão honrado ele é, mas ela não fala sobre os dons dele. Ela fala assim: se esse generalzão aí tivesse lá em Israel, porque lá tem um profeta que poderia curar ele da sua lepra. Tem um espírito dentro da igreja dizendo a mesma coisa. Se o meu povo esquecesse o seu dom e deixasse eu tocar nas feridas dele e curá-los. O referencial da terra de Israel é a cura do general e não as suas capacidades. As pessoas se empolgam com generais leprosos, mas não se empolgam com homens curados. O Espírito Santo falou para mim assim: todo homem é um general leproso, porque todo homem tem dom e todo homem tem doença. Todos nós somos generais leprosos. O Espírito de Deus usou essa menina para falar uma coisa que a maioria dos generais de Deus não pensam. Os generais de Deus se empolgam com a sua unção que está neles, e diminuem a sua doença e exaltam o seu dom. Os generais de Deus, mesmo caindo os pedaços, eles só pensam em guerrear e alcançar mais vitórias. Estou cansado de encontrar pessoas que dão o seguinte testemunho para mim: pastor, uma doença arada na minha vida. Pastor, uma quebradeira na minha vida financeira. Pastor, estou sozinha de novo. Marido me deixou, mulher me deixou. Pastor, minha vida está... Porém, pastor, na hora que eu oro por alguém, pastor, a unção desce. Pastor, eu vejo a glória de Deus. E eu falo assim: tu não sabe que tu está falando para mim do teu dom, e eu não me empolgo com o teu dom. Tu não sabe que a tua vida está toda destruída, e tu é uma pessoa enganada, porque tu está dizendo que apesar da quebradeira que está na tua vida, Deus continua te usando. Não é novidade para mim, o diabo continua sendo a mesma pessoa. Não é novidade para mim. Você sabe por que eu estou pregando essa mensagem? Porque nós estamos cansados de receber generais de Deus leprosos que não tiram a farda.
para ser curado? Você sabe quem chegou aqui? Estou tentando descobrir. Eu falei, irmão, aqui isso não é nada. Você quer ser curado, vai ter que tirar a roupinha e mergulhar no Jordão. Não posso tirar minha roupa. Então não vai ser curado. Eu sinto dizer que há muitos crentes, ovelhas desses pastores, que estão lá, sendo pastoreados por generais leprosos. São verdadeiros generais de Deus. Não se pode negar. Mas são generais leprosos. Eu já fui um general leproso. Estou cansado de contar a minha história. Pastor ferido, magoado, entristecido com a igreja, em depressão. General, a minha unção nunca foi embora. General, leproso. Mas Deus falou assim, ei, o dia que eu perguntei para Deus assim, a igreja não aumenta, a igreja não melhora, eu acho que você não está querendo fazer uma igreja. Deus, smart boy, eu não estou querendo fazer uma igreja, eu estou querendo fazer um pastor, e eu queria saber se você vai deixar. Eu falei, mas é claro. Deus falou para mim assim, esquece a igreja, concentre em você. Porque a minha pergunta para Deus é, por que a igreja? Por que a igreja? Por que a igreja não cresce? Por que a igreja não melhora? Por que a igreja? Deus, para de perguntar sobre igreja. Eu não estou falando com você sobre igreja, eu quero falar com você sobre você. Há uma lepra em você. Você é um pastor triste. Eu falei, esquece a igreja. Fiquei com raiva. Esquece a igreja. Faz a obra em mim. Salva eu, cura eu. Meu Deus, agora sim. Vamos curar um general leproso. Eu sei do que eu estou falando. Agora, a coisa fantástica desse texto é que quando o general ouviu a menina falar a história, ele não fez como muitos generais cristãos fazem, que eu tenho doença coisa nenhuma, você está achando que se eu vou lá para Israel? Não, ele não fez isso. Presta atenção, isso é um milagre. Um general ouvir uma escrava. Generais não escutam escravos, mas aquele escutou. Você quer ser curado? Você está disposto a ouvir a voz de Deus através de uma escrava? Ou você só ouve de gente do seu nível? Porque tem gente que não desce, nem para ouvir a voz de Deus, não desce. Mas aquele general, ele ouviu a voz da menina. Não somente isso, sabe o quê? A coisa mais fantástica, esse texto ele é totalmente estranho, sabe por quê? Essa história chegou nos ouvidos do rei da Síria. E o próprio rei, o rei falou, que história é essa? Uma menina está falando que em Israel tem cura, quer saber? Eu vou mandar uma carta. Agora o rei entrou na da menina também. Reis não ouvem escravos, mas aquele ouviu. E a pergunta do Espírito Santo nessa manhã é, que tipo de general você é? Que tipo de rei você é? Você ouve escravos? Se o Espírito Santo decidir falar através daquele escravinho, aquela escravinha, você vai ouvir? E o rei escreveu uma carta e mandou para o rei de Israel e falou, estou te enviando o meu general para chegar aí, você curar ele da lepra. Aí ele já perdeu a noção das coisas, porque ele achou que o rei de Israel que ia curar. Mas ele ouviu a voz da menina. Eu quero falar nesse próximo ponto, rapidamente, sobre as expectativas erradas. Agora eu vou mudar a mensagem um pouquinho. A primeira expectativa errada é que Naamã levou um monte de saco de dinheiro. No versículo 5, ele levou consigo 10 talentos de prata. Cada talento era 48 quilos, tá? Então, 480 quilos de prata, só para você ter uma ideia. E 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupa. A expectativa de Naamã é assim, eu vou pagar por esse milagre. O que ele não sabia é que todos os milagres já estão pagos pelo sangue de Jesus. Carechaco, que cado que taioteapa, coi que matou que rache, ore caché para curar. Tem uma igreja pentecostal aqui ou não? Tem uma igreja que adora aqui ou não? Ei, cheiro que teotorobocha. Todos os milagres estão pagos pelo sangue de Jesus. E quando envolve dinheiro nessa situação, teve duas expectativas erradas. Primeiro, a de Naamã, porque ele levou dinheiro para pagar o milagre que não precisava pagar.
Segunda expectativa errada foi de Geazi. Milagre? Você não pode fazer um milagre para alguém e não receber nada. Que história é essa? Eu não vou deixar esse sírio ir embora com tanto ouro, tanta prata e não receber nada dele. As duas pessoas que se enganaram sobre esse milagre foi Naamã e Geazi. A única pessoa que não se enganou sobre dinheiro nesse milagre foi Eliseu. Eliseu falou o seguinte: nem se paga por milagre de Deus, nem profeta recebe dinheiro para fazer milagre de Deus. O que tem de profeta por aí querendo orar e fazer milagre, usando a unção para comprar. Esse é o profeta Geazi que vai ficar leproso. Eliseu falou: não quero um centavo do teu dinheiro. Alguém diz comigo: os milagres já foram pagos. E diga assim: eu não recebo dinheiro para fazer milagre. Expectativas erradas. Outra expectativa errada é que o rei de Israel, o rei de Sírio, pensou que o rei de Israel iria curar. Olha só no versículo 6, mandou uma carta para o rei de Israel que dizia, a carta dizia: em chegando a ti essa carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. O homem ficou tão bravo que no versículo 7, o rei de Israel, lendo a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso eu sou Deus para matar e dar a vida? Deixa eu explicar algo que o Espírito Santo me falou aqui. A reação do rei de Israel a essa situação foi a reação correta. Ele realmente não era Deus para curar o leproso. Mas tem muita gente pensando que é. E sabe quem mais pensa que é? Os psicólogos. Os psicólogos, eles sabem que eles não são Deus. Não estou dizendo que eles acham que é Deus. Eles sabem que eles não são Deus. Mas eles tentam curar um problema que é espiritual. Isso é, eles tentam tomar o lugar de Deus sem saber. Agora, interessante que muitos de nós, eu sei que os psicólogos ajudam, tá? Os psicólogos ajudam. O máximo que eles podem ajudar é igual médico. Eu vou te falar o que médico. Alguém pode me falar um médico aqui do Mass General, um dos hospitais mais famosos do mundo, do Children's Hospital, que é um dos, meu Deus, do mundo inteiro vem gente para se tratar. Qual o nome do médico que tem lá que cura as pessoas? Nenhum. O que o médico faz? Descobre a doença, o máximo que ele pode fazer. Psicólogo é a mesma coisa. O máximo que um psicólogo pode fazer, um psicanalista, um psiquiatra, é arrumar uns termos para a doença que você está tendo, mas não pode te curar. Se você está querendo ir no psicólogo, pode ir. Ele só vai te ajudar a falar: você está com problema disso, depressão, disso, daqui. Ele não pode te curar. Por que você não vai logo em Jesus? Porque o rei de Israel falou assim: eu não sou Deus, eu não vou assumir esse caso, porque não é para mim. Pelo menos o rei de Israel foi mais humilde do que muitos psicólogos. Porque ele falou: esse caso não é para mim, eu não vou te curar mesmo, eu não vou nem pegar seu dinheiro, eu não vou te enganar, eu não sou Deus para te dar cura. E nessa perturbação, nessa confusão, aí Eliseu falou assim: ei, para com essa coisa, deixa o homem vir a mim, e saberás que há profeta em Israel. Isso está no versículo, esse versículo número 8. Quando Eliseu ouviu o homem de Deus que o rei de Israel rasgou as vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as vestes? Deixa o homem vir a mim e saberás que há profeta em Israel. Porém, deixa eu explicar o que é esse negócio de saberás que há profeta em Israel. Porque tem alguns profetas no meio da igreja que interpretam isso errado. Ele fala assim: deixa vir para mim. O profetão aqui, deixa vir. Já está enganado. Se você acha que a unção em você é Deus, faz de você Deus, você já perdeu tudo. Eliseu estava se referindo à unção profética que estava sobre ele. Eliseu sabia que havia um dom de Deus nele, que se aquele homem viesse ao dom de Deus que estava nele, o dom de Deus, a unção profética que estava nele ia operar uma cura. Eliseu tinha... Sabe o que Eliseu sabia fazer, que muitos de nós não sabem fazer? A divisão entre a unção que está em mim e a pessoa que está em mim. Não é a mesma coisa.
Deixa eu te explicar uma coisa, eu estou pregando agora, nesse momento, debaixo da unção. Mas na hora que eu sair daqui, eu sou um homem comum. Eu tenho que comer, o feijão está lá, senão... Porque eu não sou, alguém diz comigo, eu não sou a unção. Então quando Deus levar um leproso para você, porque Ele sabe que tem um dom em você que pode curar, aprenda a fazer a divisão entre você e a unção que está lá. Não é você, nunca foi, nunca vai ser. Mas tem muita gente no púlpito operando milagre, achando que o bambambam sou eu, porque a unção está em mim. Eu sei que a unção está em você, não posso negar. Mas isso não tem nada a ver com você, nunca teve, nunca vai ter. Isso tem a ver com a unção que está na sua vida. Você sabe por que a gente cai nesses buracos? Porque o sobrenatural é empolgante. Poxa vida, se você tem uma unção de levantar paralítico, você pode dizer para mim que não se empolga, mas eu tenho certeza que em algum momento você se empolga com aquilo. Caramba, você vê que você orou, tocou no camarada, pegou na mão, levantou da cadeira de roda. Como é? Explica para mim que você é um ser humano e você não se empolga com aquilo. Alguém diz comigo assim: o nosso problema é se empolgar. Por causa da empolgação humana é que a palavra de Deus diz assim: nega-te a ti mesmo, nega-te a ti mesmo, nega-te a ti mesmo, crucifica, morre. A palavra mais espiritual que Deus fala para nós, antes de falar viver, é morre. Deus, antes de nos dar a vida, Ele é um Deus que mata primeiro. Ele tem que matar a nossa carne. Ele tem que matar. Agora, interessante, não é? Deus te dá um dom que não é para você olhar para Ele. Olha o que Deus faz com a gente. Deus põe um dom desse tamanho na tua mão e diz: carrega isso aí. Mas não olha para isso. Aí você, misericórdia, como é que pode ser? E Deus diz: carrega o dom, mas não olha para ele, senão ele vai te empolgar. Olha para você, olha para a tua doença, olha para a tua fraqueza, olha para o teu pecado, olha para a área que eu não curei na tua vida, porque é essa área que o diabo vai explorar. Agora, só um minutinho, porque, sabe, eu tenho pensado na ira que o inimigo tem da gente. Eu não sei se você já notou como o inimigo tem ira da gente. Pessoas que tiveram no inferno, e tiveram mesmo, elas falaram que, uma das descrições, e todas as pessoas falam a mesma coisa, elas falaram que elas nunca viram tanto ódio no olhar, nos olhos de um espírito, como elas viram nos demônios. Você pode vir aqui, por gentileza? Você é um homem de Deus, mas você vai fazer o papel do inimigo, tá bom? Eu quero que você venha, você sobe no púlpito, por favor. Ele está em cima, eu estou embaixo. Eu quero agora contrastar a posição que o inimigo tinha e a posição que nós tínhamos. O inimigo, ele estava no céu, na posição de autoridade. O inimigo veio do céu, ele viu a face de Deus. Nós nunca vimos a face de Deus. Right? Então, o inimigo, ele está numa descida. Ele foi lançado do céu, desce um degrau. Só aí. E nós subimos um degrau, porque Deus nos levantou em Cristo. Nós estávamos na lama, Deus tirou a gente da lama, deu um banho no sangue de Jesus, tirou os meus pés de um charco de lodo, firmou os meus pés sobre uma rocha. O que ele fez? Ele me elevou, mas o inimigo, ele abaixou. Aí sabe o que está acontecendo? Cada vez mais Deus está nos elevando. A direção que a gente está indo é uma subida. Onde é que ela vai parar? Lá onde o diabo estava. E o diabo, quando ele está passando pela gente aqui na contramão, ele está passando pela gente aqui na contramão. Quando ele olha para nós, por que ele está com raiva? Porque ele está indo na direção oposta do que nós estamos indo. E ele olha para você e diz assim: como é que pode? Como é que pode? Essa criaturinha que estava no pecado e na lama está indo para o lugar que eu estava, e eu estou indo para o lugar que ele estava. Então a ira que está nele é isso. Você precisa entender por que o inimigo tem tanta ira de nós. Porque onde eu estava, gente? Que você não tem a unção. Você tem a unção, você não é a unção. Tá? Agora tá bom, eu estou caminhando aqui para o fim, porque no versículo 11,
Naamã indignado, tá? Porque quando ele chegou na porta da casa de Eliseu, no versículo 10, ele chegou na porta da casa de Eliseu, finalmente ele chegou lá. Então lhe mandou um mensageiro. Eliseu nem levantou do sofá, nem foi na porta receber o general. Atenção, generais são pessoas que gostam de ser recebidas com honra. E o Senhor falou para Eliseu: nem levanta daí, porque não é a minha unção que tem que se humilhar para um doente, é o doente que tem que se humilhar para a minha unção. Eliseu, não levanta daí. Eliseu mandou um mensageiro. O mensageiro chegou lá: senhor general, sim senhor, o profeta está falando. É simples, o senhor não precisa nem entrar na casa. Vira, faz um U-turn aí, vira para o Jordão, mergulha 7 vezes lá, o senhor vai ficar curado. Aí o general: mas que história é essa? Cadê o homem? O homem não veio nem me ver? Peraí, que milagre é esse? O cara não veio nem me ver. Presta atenção, tem muita gente amarrado, precisando ser liberto, mas na expectativa dele é assim: eu venho aqui, você ora por mim, eu não vou fazer nada, eu vou ficar aqui bonitão, com a minha farda, com o meu pecado, a minha empáfia, com tudo. Você sai de lá e ora por mim. Deixa eu te falar, Deus não vai sair do seu lugar para se humilhar para quem quer ser liberto, para quem quer ser curado. Você é que tem que sair de lá, dessa situação em que você está, e ir para o Jordão e se humilhar, porque a questão de Deus aqui com o general é que ele é um general e nós todos somos generais. Ele estava ali com sua empáfia, o seu orgulho, suas riquezas, seu status. Não é Deus que tem que sair do seu lugar, é o doente que tem que sair do seu lugar. Pausa, porque quando eu estava em depressão, e eu realmente estava, e para quem chegou aqui há pouco tempo agora, ou está aqui pela primeira vez hoje, nunca ouviu a minha história, só para encurtar, eu fiquei 3 meses sem pisar aqui dentro. Não é que eu vinha para o culto e ficava sentadinho sem querer pregar, eu não queria pisar aqui dentro. Você não está entendendo o que eu estou falando. Eu estava amargurado há 5 anos atrás. Eu estava ferido. Aí Deus chegou para mim e falou assim: renuncia o lugar que você está. Renuncia esse lugar. Renuncia essa postura de dor. Renuncia esse lugar de tristeza, esse lugar de prisão. É quem está precisando de libertação que tem que renunciar a essa coisa. Se você nunca sai desse lugar, Deus nunca vai te curar. E tem pessoas que chegam aqui com a expectativa: a pastora já vai orar por mim, fulano vai orar por mim, o pastor vai orar por mim e eu vou ser curado. Deixa eu te falar o que vai acontecer. Você vai vir para cá e nós vamos te ensinar a orar. Nós vamos ensinar você a voltar para trás, mergulhar no Jordão. Se você disser assim: eu não vou mergulhar em Jordão, então você já perdeu a bênção. Você já perdeu a bênção. Porque Naamã quase perdeu a bênção, tá? A operação do milagre no verso 10 é: vai, lava-te. Mais uma palavra de Deus. Deixa eu tentar falar o que Deus me falou, que eu já estou terminando, mas eu tenho que falar o que Deus me falou. Naamã nunca tinha a expectativa de ir para Israel só para tomar um banho. Que história é essa? Eu tomei banho de sair de casa, agora eu chego aqui, você manda eu me lavar? Sabia que muita gente chega na igreja querendo ser curado, mas não tem a expectativa de se lavar? Deus está... Sabe qual é a palavra para quem quer ser curado? Sabe qual é a palavra para quem quer esquecer o dom e ser curado? Porque agora eu estou falando para quem quer ser curado. A palavra é: vai e lava-te. E tem mais um detalhe. Eliseu não chamou o general dentro de casa: vem cá, eu vou te dar um banhozinho. Ninguém dá banho, é você que se lava. Sabe por quê? Onde tem sujeira tem mosca, e onde tem sujeira tem demônio. E sabe por que a pessoa está presa, o casamento está preso e tudo está preso? Por causa dos demônios que estão em cima da sujeira. Você tem que reconhecer essa sujeira geracional, essa sujeira da infância, essa sujeira que estava antes de você nascer, já estava lá.
Aquele espiritismo, aquela macumbada, aquela prostituição, aquela traição, aquela vida promíscua da família e aquela vida idólatra de todos os seus parentes de 1000 gerações para trás. Alguém diz comigo assim: tem muita sujeira atrás de mim. Tem muita sujeira. E sabe qual é a palavra? Vai e lava-te. Porque cada um tem que se lavar da sua própria sujeira. Sabe por quê? Porque a sujeira é familiar, é geracional, é só minha. Os pecados que eu cometo, as tentações que eu tenho, elas vêm do que a minha família semeou e do que eu mesmo semeei. Em Levítico 28, 39, 40, diz assim: confessarão a sua iniquidade e a iniquidade de seus pais. Deus vê a coisa toda junta, quando é para a gente se limpar e a gente se lavar. Eu queria perguntar, antes de terminar a mensagem, já estou terminando. Alguém aqui entendeu o perigo do dom? Alguém aqui reconhece que mesmo tendo grandes dons, nós temos doenças em nós ainda? Alguém aqui já passou do meio da mensagem para cima, para dizer, para entender que você ou Naamã, e que a palavra de Deus para mim e para você é que a gente tem que se lavar, tem que se limpar? E essa lavagem, olha só mais uma coisa aqui rápida. Eu não queria que você perdesse o texto, porque eu não vou pregar ele domingo que vem, é só agora. Nós estamos inconscientes da nossa própria sujeira. Naamã nunca teve a expectativa de vir tomar um banho. Ela achava que estava tudo bem, eu só vou lá para alguém orar por mim. Eu chego lá e escuto alguém falar assim: vai se lavar. Deixa eu te falar, aqui na igreja nós ensinamos você a se lavar. A gente ajuda. Eu pego o sabão, te jogo na tua mão e fico te olhando. Porque o sabão é a palavra de Deus. A água é a palavra de Deus. É por isso que eu tenho um monte de Bíblia ali. Quando tu vem buscar a libertação, a primeira coisa que eu faço é te dar uma Bíblia. Eu marco o lugar de você ler. Eu estou jogando o sabão na tua mão. Eu quero saber se você vai. Eu fico de longe olhando se tu vai usar o sabão. Se tu vai se lavar, ou tu espera eu ir lá te lavar, porque eu não vou te lavar. Eu estou aqui para te ensinar a você se lavar. Mas as pessoas não abrem esse livro em casa. É aqui que você lava a sujeira. Porque fomos gerados e regenerados pela palavra. Nós somos limpos pela palavra. Jesus falou para os discípulos: vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Se você não abre a Bíblia em casa, se você não é crente que lê Bíblia, você está sujo e não sabe. Lava-te. Você não lê Bíblia para entender, você lê Bíblia para se lavar. Você não lê Bíblia para se tornar um teólogo, você lê Bíblia para lavar a sujeira da mente, do coração. A Bíblia é a palavra, ela é uma água poderosa, ela vai descendo nessa casca grossa da gente, ela vai limpando, ela vai amolecendo a gente, ela vai tornando a gente sensível ao Espírito Santo. Agora, sabe o que Naamã falou? Naamã falou assim: ei, já que eu tenho que me lavar, versículo 12, por que Abana e Farpar, que são 2 rios de Damasco, muito melhores do que em Israel, será que eu não poderia me lavar neles e ficar purificado? Sabe quando tem gente que mesmo no processo da cura continua querendo usar os referenciais antigos, os paradigmas antigos, sabe, já que é rio, já que é porque a pessoa pensa que a cura está na fórmula. Ela pensa que a cura está no rio. A Naamã pensou que a cura estava no rio. Ele falou: rio por rio, então vou escolher Abana e Farpar. Por que o Jordão? A cura não está no rio, a cura está na ordem que foi dada, na obediência. E a pessoa tem que largar os paradigmas antigos, largar as formas antigas, os referenciais antigos, para receber a bênção de Deus. Sabe, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu recebi alguns pastores aqui já com depressão, mas eles não queriam abandonar os referenciais antigos. Eu sou batista, eu sou presbiteriano, então tá. Enquanto você é o que você é, a sujeira continua lá, porque você não quer lavar no rio que Deus quer te lavar. Porque o rio que Deus quer te lavar vai acabar com a religiosidade, vai acabar com o denominacionalismo, vai acabar com toda essa coisa que está em nós, enristida em nós. Alguém entendeu o que Deus está falando aqui? Temento general de Deus dizendo para mim assim: eu só me lavo em Abana, porque Abana é a minha denominação. Só me lavo em Farpar, porque Farpar é a minha tribo. Ei, ou você sai da tua tribo ou não vai ser curado. Deus está batendo forte ou não? Ainda bem que eu dou 2 domingos de descanso para vocês poderem
recuperar. Agora, sabe o que acontece? De todos os milagres que aconteceram nesse texto, mais um milagre acontece, porque no versículo 15, depois que Naamã desceu no rio, mergulhou 7 vezes, verso 14 diz que ele desceu, mergulhou 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino. Sabe o que esse versículo está dizendo? A água do Jordão não mexeu em nenhuma das medalhas de Naamã. O dom continuou lá, mas a água do Jordão purificou a carne de Naamã. Deus não está com ciúme do nosso dom. Deus não está com ciúme da nossa unção. Quando Ele fala assim, eu sei que tu é pregador, mas eu não quero que tu pregue, fica calado. E se alguém virar para Deus e dizer, o que você tem contra o meu dom? Eu falo, não tem nada contra o seu dom, eu tenho muito contra a doença, a carne podre que está debaixo do dom. Eu não tenho nada contra o teu dom, eu tenho contra a doença que está aí. O lavar-se no Jordão não arrancou ele continuou saindo, ele saiu de lá o mesmo general, só que ele saiu de lá um general curado. Quando os demônios viram Naamã sair daquele rio curado, ele falou, agora acabou para nós. Acabou. Os planos que a gente fez, acabaram. Não tem mais onde a gente apertar, não tem mais onde a gente enfiar o dedo, porque não tem mais ferida lá. Ai, gente, eu preciso dizer mais uma coisa que Deus falou comigo. Ele desceu e mergulhou 7 vezes e ficou purificado. Deus sabe de onde cada pessoa que busca a cura tem que descer. De onde cada um de nós tem que descer. Deus sabe em que áreas de cada pessoa precisa buscar a cura para se lavar. E o que eu acho interessante nessa cura é que o versículo termina assim: desceu, lavou-se e foi purificado. Não diz que foi curado, porque a doença era relacionada com a sujeira. E quando tirou a sujeira, não tirou só a sujeira, doença foi junto. Tudo vai junto quando você tira a sujeira. Eu vou parar de pregar. Eu vou convidar você para vir nesse altar, mas antes de você levantar do lugar, deixa eu dizer algo para você. Às vezes a gente faz as coisas tão rápido. Olha o que o Espírito Santo me parou aqui agora para fazer. Ele falou assim: quando você levantar dessa cadeira, você vai deixar o dom no banco, debaixo da cadeira. Tira o chapéu de líder, tira o chapéu de profeta, tira o chapéu de missionária, tira o chapéu de pastor, qualquer que é o chapéu que está na sua cabeça. Tira a roupa de general, deixa ela do banco, dobra ela aí. Levanta do banco devagarinho, não vem correndo no altar. Hoje não é dia de vir correndo no altar. Hoje é dia de vir devagarinho. Vem igual um leproso. Vem mancando. Vem reconhecendo que a ira não saiu de lá. Pode vir, que a tentação não saiu de lá, que tem espíritos lá que ainda estão conflitando com o programa de Deus e o projeto de Deus na sua vida. Hoje é um tempo de apresentar as doenças e falar das doenças com Deus nesse altar.